aí, moçada, nesse vídeo a gente vai ver como fazer economia de dados da franquia do celular quando a gente usa esse tipo de conexão no PC ou no notebook. E isso acontece muito por diversas razões. Às vezes você está num lugar que não tem internet, ou se você fica sem a sua internet porque você deixou de pagar, ou a operadora vive mais fora do ar do que outra coisa. E você então pode fazer o roteamento do seu celular usando a capacidade do celular como se fosse um roteador, né? Através das conexões ancoragem USB, em que ele funciona como se fosse um modem via cabo USB, um hotspot móvel em que você faz com que o celular seja o roteador sem fio da sua rede, mas aí a sua máquina tem que ter também ou uma placa sem fio para captar o sinal do celular, ou então um roteador sem fio comum aí que funcione como ponte entre a conexão, um repetidor, né? Entre a conexão do seu celular e o seu notebook, que normalmente já vem com placa sem fio ou desktop, e com isso você habilita a conexão com o seu computador aí, mas tem um probleminha aí na conexão do celular, que é justamente a franquia de dados. Hoje em dia, qualquer navegadinha que você dá já vai 500, 600, 800 megas de dados, e olha que você basicamente nem precisa assistir vídeo no YouTube para fazer esse tipo de coisa. Então, se você está nessa situação aí de ter que usar 3G, 4G ou 5G, ou qualquer uma dessas questões aí, a gente vai ver aqui então modos fáceis de você economizar franquia de dados para você fazer com que você não gaste tanto quando estiver usando a franquia de dados do celular. Então vamos lá, começando. Primeiro o ambiente gráfico, né? Apesar de eu usar aqui 3 interfaces gráficas na minha máquina, inclusive eu estou disponibilizando uma ISO com essas 3 interfaces gráficas aqui, que é o Gnome, KDE e o Plasma, ou KDE, é o Gnome, o XFCE e o Plasma. Esse aqui é o XFCE com todas as configurações de otimização de sistema e de aparência também. Quem quiser aí é só mandar um e-mail para mim, o e-mail está lá na descrição do vídeo para a gente conversar. 10 pila ISO. E quando você usa várias interfaces gráficas, você aumenta o número de pacotes que estão presentes na sua máquina. Se você vier aqui na parte de menu, você tem os componentes da interface gráfica, do ambiente gráfico que você está usando e também os programas dos outros. Então, quando você vai fazer o update de pacote, todos os pacotes disponíveis para atualização no seu sistema, eles vão entrar nesse rolo aí da franquia de dados. E dependendo aí do tamanho, né, pode chupar um montão de dados da sua franquia aí. Mas por que o cara usa mais de um ambiente gráfico? Porque, sinceramente, na maioria das vezes, o ambiente gráfico fica o tempo todo, ele cansa. Então, se você tiver 2 ou 3, não estou dizendo que não é para não usar, não é aconselhável. Você pode usar um Plasma, aí, um Cinnamon, um Mesh, para desacostumar com o outro que você vive usando o dia todo, e depois volta para ele sem problema nenhum. Claro que você não pode usar os 2, 3 ao mesmo tempo. É sempre um no login da máquina que você escolhe lá na hora que você digita o seu usuário e senha. O meu é aqui o XFCE, né? Que o pessoal já está acostumado a ver aí. Só que de vez em quando enche o saco, aí eu vou lá para o KDE, eu vou para o Gnome, apesar que estou ficando meio bronqueado com o Gnome. Fico um tempo por lá e depois eu volto para a interface principal para sair daquela mesmice aí. Mas tem gente que não se incomoda com isso. Pega uma distribuição, instala que tem, usa e está feliz com o resultado que consegue. Não tem problema nenhum. Outra coisa, o tipo de distribuição que você está usando. Se você usa muito franquia de celular, em vez de ser banda larga normal fixa do PC, tente não usar as versões de Linux que sejam rolling release. O rolling release, cacete, até enrola a língua para falar, são distribuições em que elas não têm lançamentos como tem, por exemplo, o Debian. O Debian você tem lá o Debian 12, 13, 11, que são versões fixas de lançamentos onde a próxima versão é uma continuação da versão anterior. Por exemplo, no Debian agora está 13, a próxima versão vai ser o Debian 14. Mas, durante essa janela de lançamento entre os dois sistemas, entre as duas versões, o Debian 13 e o 14, você tem lá as atualizações do sistema que vão fazendo, por exemplo, o 13 ficando em 13.1, 13.2, 13.3, são aquelas atualizações pontuais que vão atualizando o sistema, mas não transformam numa nova release. Então, o rolling release, por ser
uma distribuição como o Arch, por exemplo, que está sempre com pacotes mais novos, basicamente toda semana tem pacote novo para baixar. E isso aí não é bom para quem usa franquia de dados de celular, principalmente quando a franquia é baixa. Né, o limite, digamos assim, 16 GB, até 32. Uma outra opção também é o uso de gerenciadores de programas no seu sistema. No Gnome você tem lá o Gnome Software, no Plasma você tem o Discover, e nas instalações que eu faço, pelo menos na minha máquina, ou de quem pede para mim, eu sempre tiro esses dois programas porque eles são programas que habilitam um serviço de verificação de atualizações no site, nos servidores da distribuição, e isso pode parecer pouquinho, mas fazendo isso todo dia, de tempos em tempos, várias vezes por dia, acaba chupando um pouco da banda de dados aí. Então, tirando o Gnome Software e o Discovery, nesses dois exemplos, e desabilitando o serviço de monitoramento, que normalmente vai embora quando você tira esses dois programas, e você pode usar o Synaptics, que normalmente vem instalado, se não vier, você instala, sudo apt install Synaptics com Y, né, Synaptics, vai estar a descrição do vídeo aí, no vídeo, a instalação, e você vai instalar ele no modo, cadê? O modo Cornão. Tá aqui, esse aqui é o Synaptics, tá abrindo a goiaba aí, Synaptics, e aí você procura o que você quer. O problema é que esse aqui você tem que baixar você tem que saber o que você está procurando. E o Gnome Software ou o Discover, você digita o nome do programa e ele acha para você, graficamente falando, e você vê lá. Aqui você, por exemplo, não pode digitar, a não ser que esteja na descrição do vídeo, né? Por exemplo, Office. Aí você tem que fazer isso daqui. Ó. Vai demorar um pouquinho, você vai procurar lá nos metadados, aquela coisa toda. Aí achou aqui, pô, até tu achar o que você precisa, já fica meio complicado. Mas, enfim. E usando, por exemplo, o Synapse, você também pode saber o que você precisa, o que você quer atualizar ou não. Eu já fiz uma atualizada básica aqui, mas por enquanto, como eu uso 4G, eu não preciso dessas atualizações aqui. Mas algumas que eram meio críticas, como o kernel e tal, isso aí eu tive que fazer, mas nada demais. Eu posso escolher, então, que isso aqui não são atualizações críticas. Eu posso atualizar o Wave Browser sem problema nenhum. A gente pode até, por exemplo, para saber quanto é de download, olha lá, 136. Deixa eu marcar tudão, marcar para atualização. É pouquinha coisa. 138. Isso aqui eu posso também fazer, eu vou até fazer, se eu não vou fazer agora. Isso aí também influi muito, porque as releases normais, as atualizações são basicamente pontuais. Não precisa ser 2 gigas, não são 3 gigas por semana ou por mês. Normalmente é 500 megas em 2 semanas, ou até no mês mesmo, porque são como o Debian. Né? O Debian tem as atualizações pontuais, então aí então é a versão de Linux preferida não, recomendado para você usar se você tiver problemas com franquia de dados. Você tem também as agregadas, né, que é a Linux Mint, todas as que são baseadas no Debian seguem também essa situação de serem releases e não rolling release. E dentro desses negócios de gerenciadores de pacote, sempre evite usar Flatpak ou Snap. Né? Eles são digamos, plataformas de download de pacotes que universaliza a instalação de pacotes independente do sistema que você estiver usando. Se você estiver usando Fedora, ou Debian, ou Arch, que usam pacotes diferentes como o pacote Deb, XE, ou então RPM e tal, então o Flatpak ele meio que universaliza, nem sei se está certo, mas vai assim mesmo. A instalação desses pacotes. Você vai lá, Flatpak, procura o programa que você quer, digita o comando e ele instala no seu sistema, independente do tipo de pacote que ele usa. Só que esses dois programas aí, eles botam uma base de dados muito grande no seu PC, e quando você faz a atualização dos pacotes, a mesma base de dados também é atualizada, e isso aí impõe também um certo grau de aumento de consumo de dados que você usa na sua máquina. Então, primeiro, você use os programas da sua distribuição presentes lá no repositório, e depois você pode usar o Snap ou o Flatpak. Ou então, se você tiver problemas com programas da sua distribuição presentes no repositório, você pode usar lá o Flatpak sem problema nenhum. No caso de assistir vídeos pela internet, que também é um negócio que gasta muita banda,
você tem algumas opções interessantes aí. Se você não assiste o vídeo, normalmente você está, sei lá, você está ocupado, tocando poeta, cagando, fazendo alguma coisa assim, mas quer escutar lá o som de longe, você não precisa ver o vídeo. Ou se você não tem interesse em ver o vídeo, que é só escutar, você pode criar então um alias. Na verdade, você pode instalar dois programas no seu computador, que é o MPV e o YT-DLP na sua máquina, e usar um alias, que eu uso também aqui na minha máquina, como esse daqui, ó, o alias ouvir, em que você digita apenas assim, ouvir, espaço, o URL do vídeo, que você só quer ver, só quer ouvir o áudio, e no terminal, né? E você vai só ter o áudio passando na sua frente aí, na sua frente, né? Você vai estar escutando o áudio, né? Sem o vídeo. Um vídeo, normalmente, dependendo da duração dele, pode ter 400, 500, 600 megas de tamanho, e o áudio tem muito menos do que isso, 30, 40 megas, e isso na franquia fica legalzinho de você usar no dia a dia aí. Também esses comandos aí vão estar todos na descrição do vídeo. E também dentro desse lance de vídeo, você pode reduzir também a resolução do vídeo, caso haja necessidade, e usar essa extensão aqui, ó, que é H264 IFI, que ele vai tirar, além de melhorar o desempenho dos vídeos na sua máquina, ele vai filtrar o tipo de vídeo que você está assistindo no YouTube. Então, aqueles vídeos mais pesados que precisa ter VA, API na máquina, e que quando você assiste o vídeo, a CPU vai lá em cima, né, no uso, ele vai bloquear o uso desses vídeos que usam codecs mais cabeludos, que precisam de mais processamento, e também vai diminuir ou vai escolher só vídeos que tenham menos dados, já que vai tirar os vídeos de 60 FPS, para você poder usar, assistir sem grilo aí na sua máquina. E você também pode vir aqui no vídeo que você estiver assistindo, você vem aqui na parte de, como é que eu vou dizer aqui, de configurações, você vem aqui, configurações, e aqui você pode baixar a qualidade para algo assim, dentro do assistível do que você está precisando aí. Se você estiver assistindo, por exemplo, um tutorial com coisas escritas, aí você tem que aumentar um pouquinho, 720, aí não tem como escapar. Mas se você só assiste para assistir, por exemplo, o Rica Perrone chorando lá, que o Neymar não vai para a Copa, ou que o Brasil não vai trazer esse negócio para cá, aliás, ele vai ser eliminado já nas oitavas, aí você não precisa ver, né, basta só ouvir, ou então bota aí em 760 ou até menos 240 para ver as expressões de raiva lá do pessoal. E a gente também pode fazer umas coisinhas legais aqui no seu sistema para você economizar na hora que for fazer a atualização lá, o via apt ou o Synapse na sua máquina, que é a edição desses arquivos aqui, ó. A gente pode criar, tudo isso vai estar na descrição do vídeo, 3 arquivos, em que um deles vai bloquear as translations dos programas. As translations é a descrição dos programas quando você pede uma descrição do que você está baixando via Synapse ou via o apt mesmo. Essas translations não é a tradução do programa, e sim a descrição dele. Né? Normalmente, quando você pede esses translations, ele vem em inglês. Eventualmente pode vir em português, mas também pode puxar um montão de outras linguagens aí que pesa na hora de baixar os índices que vão ser. Vai baixar os índices que vão ser baixados. Olha só a redundância. Então isso aí diminui essa chupada de dados que dá quando você faz esse tipo de download. Você vai criar também o arquivo Nodoc, que são documentos, né, dos programas que são instalados na sua máquina aí, que basicamente ninguém vê, principalmente se a pessoa for iniciante, é mais fácil procurar no YouTube já pela solução do que ler esses documentos. Aí também pode vir com peso, porque vem documento de mais de uma linguagem, né, mais de português, de inglês e tal. E esse aqui é o mais problemático, que é quando você faz a instalação dos recomendados. Quando você instala um programa, tem 2 formas do apt lidar com isso. Você tem os recomendados, que é quando você instala o programa, e mais as recomendações para deixar o programa mais completo. Por exemplo, quando você instala o VLC ele vem com um player de vídeo e também com os codecs e outras coisas aí para você ter a experiência de uso completa do programa.
dependendo do programa que você está baixando, você não precisa desses recomendos. Ele vai encher mais linguiça do que e recursos que você não precisa, e isso também demanda mais dados baixados e, posteriormente, dados atualizados no sistema. E você tem o Suggestions. O Suggestions é plenamente dispensável. São só sugestões mesmo, que não vai impactar em uso, em nada. E o apt, quando você faz a instalação dele, de pacote, normalmente ele instala o Recommend. Eu também recomendes. Olha gostou. Eu sou um merda mesmo. O Recomendes é interessante manter, mas se você quiser ter o trabalho de mais tarde o programa reclamar que não tem determinado arquivo e depois você quiser instalar aquele arquivo específico que o programa está pedindo, basta você dar um sudo apt install e instalar aquele pacote, aquele negócio lá. E se você quiser automatizar isso, se você não quer nem recomende nem sugestões, você cria esse arquivo que vai estar na descrição do vídeo, coloca essas duas linhas aí. Se você não quer o recomende, se você quer manter o recomendes e barrar o suggest, basta você tirar a linha de cima e só manter essa de baixo, ou então bota você pode experimentar e você bota uma tralha na frente, que assim você salva e você vai estar só com a linha de baixo habilitada aí, que seria não vai instalar os suggest. Aí você salva, então, e depois de tudo isso, você vai ter um ambiente mais otimizado para usar o seu 3G, 4G, economizando a sua franquia de dados aí, sem basicamente perder nada da mesma experiência que você teria se estivesse com a banda larga fixa disponível na sua máquina aí. Você só tem, então, aquela limitação de franquia de dados, que as operadoras adoram enrabar a gente com esse negócio aí, onde você tem dados que são consumidos que você não sabe aonde, ou então promoções que dizem assim, até 40 gigas de dados. Aí quando você vai ver, você tem dados promocionais durante uma certa semana, você ganha mais dados se você botar no cartão de crédito, a fatura, né? Ou então se você bota no cartão de crédito com duração de um ano e por aí vai. Né? Os caras nunca dão assim, olha, você paga 50 pratas por 30 gigas. Acabou. 30 gigas de dados brutos, sem essa de até ter. Esse até D é. E se você gostou do vídeo aí, faz aquele pixzinho do café aí, lembrando lá da distribuição de 3 interfaces gráficas todas completas e configuradas, cada uma com a sua linha de ícones e docks e transparências e efeitos. 10 pila aí, manda e-mail para mim aí, para a gente conversar a respeito. Não esquece do pixzinho do cafezinho aí, se você se identificou do vídeo, e aquela recomendação de sempre, né? Gostou do canal, do vídeo? Se inscreva no canal, marque lá as notificações para receber lá os avisos de novos vídeos, que andam meio espaçados ultimamente. Mas, enfim, eu continuo postando. Dê aquele joinha, comente lá, faça lá os comentários, mostre para os seus amigos, divulgue na rede social aí para dar aquele up no canal. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!